Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar em uma história que parece mais antiga do que as pedras sob seus pés. Você sabe, aqueles mitos que sempre pareceram distantes, como algo esculpido em mármore empoeirado ou rabiscado em uma página que ninguém mais lê. Pois bem, este não está tão longe assim quando você entra nele. É sobre uma garota, Medusa, mas não a criatura monstruosa que gostam de retratar. Pelo menos, não ainda. Ela começa como uma mulher de beleza arrebatadora, o tipo de beleza que inspira e, ao mesmo tempo, ameaça. Se você já entrou em um lugar e sentiu olhares demorados sobre você, imagine isso multiplicado por um mundo inteiro. Sim, provavelmente você também não teria sobrevivido a esse tipo de atenção. Antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu adoro ver como estamos espalhados pelo mundo quando essas histórias se desenrolam juntas. Agora, apague as luzes, relaxe e vamos mergulhar nesta jornada noturna. Você começa imaginando Medusa como foi descrita nos fragmentos mais antigos do mito. Não um monstro, ainda não, mas uma mulher cuja beleza se tornou sua condenação. Você caminha pela beira-mar, onde o sal gruda nos lábios e o mar devolve faixas de ouro e azul sob o pôr do sol. É ali que ela aparece, caminhando silenciosa, com túnicas tingidas em açafrão, o tecido ondulando como a própria maré. O ar traz o perfume de mirra e óleo de oliva, aromas usados por sacerdotisas antes de entrarem em espaços sagrados. Você ouve o som das pulseiras de tornozelo de bronze tilintando contra a pedra, cada passo um lembrete da disciplina que rege a sua vida. Medusa não nasceu monstruosa. Nasceu reverenciada. Em algumas versões, era até mortal entre irmãs imortais, a única destinada a desaparecer enquanto as outras permaneceriam eternamente jovens. Só esse detalhe já a tornava diferente, frágil, real. Imagine ser o único em sua família a envelhecer, enquanto todos ao redor permanecem inalterados. Jantares em família seriam insuportáveis. E, ainda assim, era exatamente essa sombra que pairava sobre sua existência. Você a observa no pátio de um templo, percebendo como as outras sacerdotisas a olham, admiração misturada à inveja. As colunas de mármore se erguem imponentes, gravadas com delicados padrões de vinhas, e acima o céu aberto despeja a luz dourada da Grécia. Ela baixa os olhos, porque a humildade lhe era exigida, e porque a própria beleza podia ser perigosa. Você quase ouve o sussurro entre os aldeões, bonita demais, tentadora demais, próxima demais da divindade. No mundo antigo, ninguém gostava de exageros, nem de chuva demais, nem de seca demais, nem de encanto em excesso. O equilíbrio era tudo, e Medusa o quebrava apenas por existir. Um detalhe que na cultura grega, a beleza não era só aparência. Era associada à moralidade, à bondade, ao favor dos deuses. Se você parecia radiante, acreditavam que os deuses gostavam de você. Se estava abatido, paciência. Mas havia uma armadilha, a beleza também atraía o ciúme divino. E nada arruína tanto seu dia quanto uma deusa lançando aquele olhar atravessado. O som de sandálias arrastando no chão de pedra enche o templo, com fiéis trazendo oferendas de grãos e mel. Você vê Medusa acender uma chama no altar de Atena, suas mãos firmes, os gestos treinados. O óleo pega, a chama tremula, sombras dançam em seu rosto sereno. Esse era seu papel, sua identidade, serva da deusa, jurada ao celibato e ao serviço. E, ainda assim, há algo inquietante no ar. É como se até o mar a observasse com intensidade. As ondas batem mais fortes quando ela passa, as gaivotas gritam mais alto. Sua presença é magnética, perigosa do mesmo jeito que o fogo é perigoso, acolhedor quando controlado, devastador quando solto. Uma dúvida antiga paira: Medusa sempre esteve destinada à tragédia ou o destino se torceu apenas porque outros a forçaram? Alguns dizem que estava condenada desde o nascimento, carregando sangue mortal em um mundo de imortais. Outros sussurram que sua queda aconteceu apenas porque homens, e deuses, não a deixaram em paz. De qualquer forma, a tensão cresce, como um tambor distante. Sua beleza era descrita não em termos modernos de revista, mas na linguagem dos antigos: cabelos negros como obsidiana, olhos brilhantes como uma tempestade se formando, pele luminosa como se o amanhecer a tivesse beijado. Essas comparações a tornavam menos humana, mais símbolo, e é aí que mora o perigo. Ser vista não como pessoa, mas como reflexo do favor divino, é perder o controle da própria história. Imagine ser julgado não pelo que faz,
mas por quanta luz o seu rosto parece refletir. Cansativo, não? Enquanto percorre os corredores do templo, o cheiro do incenso queimando o envolve, a fumaça subindo em espirais, como sussurros de aviso. Medusa se ajoelha, murmura preces, sua voz quase inaudível. Ela acredita estar protegida ali, abrigada pelo mármore e pela deusa. Mas você conhece os mitos, segurança é sempre uma ilusão. O ar esfria conforme a noite chega. As tochas tremem, lançando sombras longas. Ela caminha até a bacia de água, lava as mãos, o reflexo se quebrando a cada ondulação. Há a sensação de que nem o espelho d'água consegue sustentá-la. A beleza que todos enxergam, será que ela mesma reconhece? Ou vê apenas um fardo inevitável? Você sai para o pátio, na brisa noturna. O horizonte ainda guarda os últimos tons do pôr do sol, púrpura profundo e ouro derretido. Medusa permanece ali, sua túnica captando os últimos lampejos de luz. Os sinos do templo ressoam graves, solenes, anunciando o fim de mais um dia. E nesse som, nessa claridade que se apaga, a premonição pesa. Porque, em seu mundo, a beleza não era um domingo. Era uma armadilha. O templo está em silêncio, como se a própria pedra respirasse devagar ao cair da noite. Você sente o eco dos passos se dissolver nas colunas, e o som parece mais pesado do que deveria, como se o ar carregasse segredos demais. O chão de mármore ainda retém o calor do sol, mas as sombras que se estendem já são frias, e cada brisa que passa pelas portas abertas traz o cheiro do mar misturado ao fumo doce do incenso. Você observa Medusa acendendo tochas uma a uma, o brilho laranja refletindo em seus olhos. Ela não olha para cima. Os olhos ficam fixos na chama, como se soubesse que encarar algo além das paredes poderia trazer consequências que não deseja. O templo não é apenas um espaço sagrado, é uma prisão dourada, construída para proteger e, ao mesmo tempo, limitar. As colunas de mármore se erguem em fileiras, pintadas em tons de azul petróleo e ferrugem, com pequenos detalhes em ouro que brilham sob a luz das tochas. Ali, cada detalhe arquitetônico não é mero enfeite, é vigilância. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra justa, é uma presença constante. Seu olhar está gravado em estátuas, em mosaicos, até nos olhos de coruja pintados nas cerâmicas deixadas pelos fiéis. Onde quer que Medusa se mova, parece que a deusa segue. Você percebe como a rotina se repete, noite após noite, e se pergunta se Medusa já sente como se vivesse presa em um ciclo inquebrável. Recolher as oferendas de mel e grãos, varrer as pétalas secas, vigiar as lamparinas para que nunca apaguem. Há conforto nessa repetição, mas também uma angústia que cresce lentamente, como água infiltrando-se numa parede. Curiosamente, no mundo antigo, acreditava-se que os templos podiam respirar. As paredes de pedra absorviam a energia das preces, e o espaço se tornava vivo, quase consciente. Você imagina esse templo, saturado de vozes pedindo bênçãos, conselhos e proteção. E no meio disso tudo, Medusa, que deveria ser apenas serva, torna-se parte desse próprio corpo pulsante. Há algo na maneira como ela toca os objetos sagrados, o cântaro de bronze cheio de óleo, as coroas de louro trançadas com cuidado, o véu tingido de açafrão, que denuncia sua dualidade. Ao mesmo tempo que respeita os ritos, há um peso nos seus gestos, como se cada movimento fosse uma prova de lealdade forçada. Você quase consegue ouvir os pensamentos que ela não ousa dizer. Até quando? Do lado de fora, o vento sopra mais forte. A noite chega carregada de presságios, e até as estrelas parecem estar escondidas atrás de véus. As gaivotas, que normalmente gritariam perto das ondas, se calam, como se o próprio mar segurasse a respiração. Dentro do templo, o silêncio fica mais espesso, mais incômodo, até que o menor estalo da madeira no teto soa como um aviso. E é nesse espaço sagrado que você percebe a ironia cruel. O templo, que deveria protegê-la, será também o cenário de sua ruína. A fé exige sacrifícios, e às vezes esses sacrifícios não vêm dos fiéis, mas recaem sobre aqueles que servem. Você sente isso no ar, como se as paredes soubessem de um futuro inevitável que Medusa ainda não vê. Um detalhe pouco lembrado: os templos gregos não eram espaços fechados como as igrejas modernas. Eram parcialmente abertos, permitindo que o vento, o sol e até a chuva penetrassem. Isso tornava o sagrado ainda mais vulnerável ao imprevisível. Imagine uma tempestade de verão, trovões caindo sobre as colunas, relâmpagos refletindo nas estátuas douradas.
Tudo o que parecia eterno podia tremer em segundos. Medusa arruma o altar com flores frescas, suas mãos ágeis, os movimentos suaves. Mas há um momento em que ela para. Você percebe um leve tremor em seus ombros, como se algo invisível tivesse atravessado seu corpo. Ela fecha os olhos e inspira fundo, tentando recuperar o controle. Você sente a tensão dela, essa guerra entre disciplina e um pressentimento que não pode nomear. O som de vozes distantes quebra o silêncio. Homens rindo, talvez soldados ou marinheiros voltando tarde demais para casa. Suas risadas são ásperas, contrastando com a serenidade do templo. Medusa se volta por um instante, ouvindo. Há sempre perigo quando o mundo dos homens invade o mundo dos deuses. Você caminha até o fundo do templo com ela, passando por tapeçarias que retratam batalhas de Atena contra gigantes, monstros e titãs. Os fios dourados brilham sob a luz do fogo, mas o que chama sua atenção é o olhar da deusa nas cenas. Implacável, certeira, sempre vitoriosa. Não há espaço para falhas nesses painéis. Não há espaço para compaixão. Medusa coloca o véu sobre os cabelos, baixa a cabeça e murmura orações. A cada palavra, sua voz parece mais frágil, como se tentasse se convencer de que ali, dentro das paredes, nada de ruim poderia acontecer. Você quase quer acreditar junto dela. Mas no fundo, sabe, segurança é apenas uma história que contamos para conseguir dormir. O templo respira com ela, cada chama tremulando ao ritmo de seus gestos. Você sente que a noite se alonga mais do que deveria, como se o tempo estivesse prestes a se partir. E nesse silêncio sagrado, você entende, algo está vindo, e nenhum juramento, nenhuma muralha de mármore, poderá detê-lo. O vento sopra mais forte naquela noite, e você sente como se o próprio mar tentasse avisar algo. As ondas batem contra as pedras próximas, e o som entra pelas colunas do templo como um lamento distante. Medusa, ainda de véu, recolhe as flores que murcharam no altar, trocando-as por pétalas novas de açafrão. Seus dedos tocam as folhas com cuidado, mas há algo em seu rosto que você percebe: cansaço. Um peso que não pertence apenas ao corpo, mas ao espírito. É nesse momento que você sente a atmosfera mudar. Um frio percorre o espaço, diferente da brisa comum. Não é apenas vento, é presença. Como quando você entra em um lugar e sabe que não está mais sozinho, mesmo que os olhos não vejam nada. Você se dá conta de que alguém observa. Medusa também percebe. Seus olhos se erguem, hesitantes, e o véu desliza um pouco, revelando mechas de seus cabelos. Ela olha para a entrada do templo, e você segue seu olhar. Ali, entre colunas que refletem a luz das tochas, surge uma sombra mais densa que a noite. Não é soldado, não é fiel. É Poseidon. Ele não vem com súplica, não traz oferendas. Ele vem com a confiança de quem acha que pode atravessar qualquer limite. As sandálias deixam marcas úmidas no mármore, e o cheiro de sal parece invadir cada canto, como se o mar tivesse caminhado com ele até o altar. Você observa os olhos de Medusa se arregalarem. Não há como fingir que não entende o risco. No mundo antigo, deuses não pediam, eles tomavam. Poseidon a observa como se ela fosse um território a ser conquistado, uma ilha perdida em meio ao oceano. E você sente o desconforto aumentar, porque o templo, aquele espaço que deveria ser inviolável, de repente parece vulnerável. Não há guardas, não há barreiras. Apenas ela e o Deus. Ela dá um passo para trás, os dedos apertando o véu contra o peito. É um gesto pequeno, mas claro, não é convite, é recusa. Porém, recusar um Deus é como tentar apagar o sol com as mãos. A tensão no ar se torna quase palpável. Antigos relatos descrevem Poseidon não apenas como deus dos mares, mas também das tempestades e dos terremotos. Onde ele passava, a terra podia tremer. Você imagina o coração de Medusa nesse instante, como se fosse uma ilha prestes a ser engolida por um maremoto. O silêncio pesa. Só se ouvem os passos dele ecoando. O som é lento, arrastado, mas firme, como marés que sempre avançam. Medusa tenta manter os olhos baixos, como se pudesse evitar o contato, mas é impossível não sentir o peso do olhar de Poseidon. É como estar diante de um animal selvagem, consciente de que qualquer movimento pode despertar o ataque. Você percebe algo cruel nesse momento. Não há ninguém para defendê-la. O altar, que deveria ser refúgio, parece impotente. As estátuas de Atena, imóveis e frias, não emitem nenhum sinal.
Talvez seja isso que torne a cena ainda mais dolorosa, o contraste entre a sacralidade do espaço e a invasão descarada do poder. Medusa inspira fundo, a respiração tremendo. Você quase pode ouvir seus pensamentos. Se eu gritar, quem vai me ouvir? Se eu resistir, quem vai acreditar? A injustiça começa a se desenhar ali, não apenas no ato que se aproxima, mas na ausência de qualquer proteção real. E você sente o desconforto de perceber como histórias antigas refletem padrões que ainda ecoam. Quando a vítima não encontra voz, quando o poder distorce o sagrado em capricho. Poseidon estende a mão, tocando o mármore do altar como se testasse a paciência da própria Atena. É um gesto ousado, quase provocação. O deus do mar, no templo da deusa da guerra. Uma invasão dentro de outra. Você sente o ar vibrar, como se até as paredes segurassem a respiração. Medusa recua mais, e nesse recuo você percebe sua coragem silenciosa. Ela não corre, não implora. Apenas resiste da única forma que pode, mantendo a dignidade. Você vê isso no modo como ela endireita os ombros, mesmo diante de um deus. O olhar de Poseidon, no entanto, não é de quem reconhece força, é de quem confunde resistência com desafio. E para alguém como ele, desafio é convite. Você entende, nesse instante, que algo inevitável vai acontecer. O silêncio do templo não é apenas reverência, é cúmplice. Nenhuma estátua se move, nenhum raio corta o céu. A injustiça se aproxima, e você, como observador, só pode sentir o peso de testemunhar o momento que mudará para sempre a vida dela. E talvez seja isso que doa mais, o pressentimento de que, depois dessa noite, Medusa jamais será lembrada como a jovem sacerdotisa, mas como a figura monstruosa que inventaram sobre ela. O templo respira fundo mais uma vez. Você sente como se a escuridão das colunas fechasse o caminho atrás dela. Não há saída. O olhar de Poseidon é a sentença. E você percebe, o destino de Medusa começou a ser escrito não pelo que fez, mas pelo que ousou negar. O templo nunca pareceu tão frágil. As colunas que antes sustentavam o peso do céu agora parecem apenas sombras, incapazes de proteger. Você sente que o espaço se contrai ao redor de Medusa, como se as paredes de pedra observassem em silêncio o que não deveriam permitir. O mármore, frio e imóvel, testemunha. Poseidon avança, cada passo pesado como maré cheia. O som de suas sandálias ecoa pelo chão, e o cheiro de sal inunda o ar, misturado ao incenso que já não parece sagrado. Medusa recua até encostar as costas contra o altar, os dedos ainda agarrados ao véu. O tecido desliza, mas ela o segura como se fosse seu último escudo. E ali, naquele espaço que deveria ser inviolável, você percebe a contradição. O sagrado se torna palco da profanação. O altar, onde oferendas eram colocadas com reverência, agora se torna barreira. As estátuas de Atena, imóveis e severas, olham de cima, e você quase sente ironia na imobilidade delas. A deusa da justiça permanece calada. Medusa ergue o rosto por um instante. Seus olhos brilham de medo, mas também de raiva contida. Ela não grita. Você entende, gritar não mudaria nada. É esse silêncio que pesa mais do que qualquer som, o silêncio que nasce do saber que não há socorro. Poseidon a encara como se o templo fosse dele, como se o espaço e a jovem fossem apenas extensões de seu domínio. E o mar, você percebe, é tão vasto que engole tudo que toca. O deus aproxima-se, e a tensão se torna quase insuportável. Você sente como se o chão tremesse levemente, um sinal da força dele, lembrando que era chamado não apenas de Deus dos mares, mas também de terremotos. Ali, dentro das paredes sagradas, o mundo parece prestes a desmoronar. Medusa fecha os olhos, respira fundo, e você percebe que o que ela tenta preservar não é o corpo, é a alma. Essa resistência silenciosa, esse esforço para não ser quebrada por dentro. Mas o peso do poder divino é implacável. O espaço sagrado é tomado, a promessa de proteção é rasgada. O som das tochas tremulando enche o ar, como se o fogo também protestasse em chamas nervosas. O perfume do incenso, antes doce, agora sufoca. Tudo no templo se transforma em testemunha cúmplice. Você sente a injustiça crescendo como maré que cobre cada grão de areia. O que se desenrola não pode ser descrito em detalhes cruéis, mas o que importa é a marca que fica. A profanação não é apenas contra ela, é contra o templo, contra o pacto do sagrado. O altar, as colunas, as estátuas, tudo é violado naquela noite.
Quando Poseidon finalmente se afasta, o silêncio retorna. Um silêncio pesado, diferente do anterior. Não é mais reverência, é luto. Medusa, sozinha, desliza até o chão, o véu caindo de seus ombros, espalhado no mármore como uma oferenda abandonada. Você percebe que seus olhos permanecem abertos, fixos no teto, como se buscassem algo nas figuras pintadas ali. Talvez uma resposta, talvez um consolo. Mas nada vem. Apenas a solidão de quem foi traída pelo lugar que deveria protegê-la. E é nesse momento que você sente a primeira rachadura em sua fé. Não pela divindade, mas pela injustiça do silêncio dela. Atena, a deusa da guerra justa, deixou sua sacerdotisa sozinha no instante em que mais precisava. No mundo antigo, acreditava-se que deuses podiam se ofender quando um espaço sagrado era manchado. Mas, estranhamente, aqui, a ira não recaía sobre o invasor. Essa ironia é o que marca o destino de Medusa. O templo, violado, não cairá sobre Poseidon. A punição, você sabe, virá de outro lado. Medusa, ainda caída, leva as mãos ao rosto. Não há lágrimas. O que há é vazio. O silêncio é tão profundo que você quase ouve o som do próprio coração dela se quebrando, como ânfora que cai no chão e se despedaça em pedaços pequenos demais para serem recolhidos. Você respira com dificuldade, porque sabe, a vida dela foi dividida em duas. Antes daquela noite, sacerdotisa. Depois dela, maldição. E o templo, imóvel, guarda esse segredo nas pedras. O sol nasce, e os primeiros raios atravessam as colunas do templo como lâminas douradas. Você sente o contraste. A luz é clara, mas a atmosfera permanece pesada, carregada de algo que não se dissipa. O cheiro de sal ainda impregna o ar, como se Poseidon tivesse deixado o mar preso dentro das paredes. Medusa está de pé diante do altar. Os olhos estão vermelhos, não de lágrimas recentes, mas de uma noite sem sono. O véu, outrora símbolo de devoção, jaz amarrotado no chão, ignorado. Ela não tenta recolocá-lo. Talvez porque, de alguma forma, ele já não faça sentido. E então, você percebe a mudança no espaço. Não é mais Poseidon. É outra presença. Mais fria, mais dura, tão cortante quanto lâmina polida. Atena. Ela não surge como uma visão calorosa, mas como algo que pesa sobre o ambiente. Você sente o ar ficar rígido, quase sólido, como se cada partícula fosse vigilância. Os olhos das estátuas parecem ainda mais vivos, as corujas pintadas nas tapeçarias parecem encarar de forma acusatória. O templo, que foi testemunha silenciosa da profanação, agora se torna tribunal. Medusa ergue os olhos, e por um instante você acredita que há esperança. Que Atena, a deusa da justiça e da sabedoria, virá para consolá-la, para reconhecer a dor, para punir o invasor. Mas logo você percebe a ironia cruel. O olhar da deusa não está sobre Poseidon. Está sobre Medusa. O silêncio é quebrado apenas pelo estalo de uma chama que se apaga. O som ecoa como sentença. Atena não fala com palavras humanas, mas sua presença diz tudo. A violação não é vista como crime do agressor. É vista como profanação da serva. Você sente a injustiça subir como uma maré escura. O templo fora manchado, sim, mas Atena não acusa quem o desonrou. Em vez disso, sua ira recai sobre quem estava destinada a protegê-lo. É como culpar a muralha pela invasão, e não o inimigo que a atravessou. Medusa leva as mãos ao peito, recuando um passo. Você percebe que não há defesa possível. Nenhuma explicação, nenhuma súplica poderia mudar o julgamento divino. Atena não busca compreender. Ela busca punir. No mundo antigo, acreditava-se que deuses zelavam mais pela honra dos espaços do que pela vida dos mortais. Um templo violado era uma afronta direta. Mas nesse caso, a escolha da punição se revela cruel. Você entende, Atena não podia desafiar diretamente Poseidon, seu igual no panteão. Então, recorre ao alvo mais fácil. Medusa tenta falar, mas a voz não sai. Os olhos se enchem de brilho, não de lágrimas, mas de fúria contida. E nesse momento você quase sente algo nascer dentro dela, um fogo que Atena confunde com insolência, mas que é apenas sobrevivência. A deusa avança. Não com passos, mas com presença. Você sente a energia crescer, como o vento que antecede a tempestade. E a punição se desenha, não morte, não esquecimento, mas transformação.
Você percebe como é cruelmente simbólico. Medusa será marcada não apenas para sofrer, mas para ser lembrada como monstro. Uma inversão tão completa que ninguém jamais recordará sua beleza ou devoção. Apenas serpentes e terror. O templo vibra. O chão de mármore parece estremecer. Você ouve um sussurro profundo, vindo das paredes, como se o próprio espaço aprovasse o julgamento. Atena ergue o braço, e nesse gesto, a sentença é decretada. E Medusa, que era sacerdotisa, que era mulher, agora será lenda distorcida. Não por sua vontade, mas pela vingança de uma deusa que, ao invés de protegê-la, escolheu transformá-la em aviso. Você observa o instante antes da transformação, e talvez esse seja o mais doloroso. O olhar de Medusa não é de medo. É de decepção. Ela acreditava. Ela servia. E, no fim, foi traída pelo próprio nome que deveria trazer justiça. O sol continua a brilhar sobre as colunas, indiferente. Mas você sente, a luz não purifica. Apenas revela a crueldade do julgamento. E o templo, outra vez, respira fundo. Só que agora não é espaço sagrado. É prisão de uma nova maldição. A transformação começa de maneira quase imperceptível. Você observa Medusa, parada diante do altar, quando sente o ar ao redor vibrar como corda de lira recém-pinçada. É um som baixo, profundo, quase inaudível, mas que parece atravessar a pele e se instalar dentro do peito. O cabelo dela se move primeiro. Não pelo vento, o templo está selado e o ar é pesado. As mechas escorrem como se estivessem vivas, torcendo-se em direções impossíveis. Você pisca, achando ser ilusão da luz, mas então vem o sibilo. Suave no início, como o estalo de óleo numa frigideira, depois crescendo até ocupar cada canto da sala. O cabelo não é mais cabelo. Serpentes brotam do couro cabeludo, deslizando entre si, entrelaçando-se como fios de corda viva. Escamas brilham sob a luz dourada do templo, refletindo tons verdes, negros e ocres. Cada cobra abre a boca, línguas bifurcadas testando o ar, como se sentissem prazer no nascimento. Você quer desviar o olhar, mas algo prende sua atenção. Talvez seja o contraste brutal. A beleza que antes definia Medusa agora se deforma diante de você. Os traços delicados endurecem, a pele adquire um tom estranho, quase pétreo, como se o corpo fosse esculpido em mármore vivo. Ela leva as mãos ao rosto, tentando compreender, tentando resistir. Mas o gesto é em vão. As próprias serpentes a mordem levemente, não para ferir, mas como se a reconhecessem como parte do mesmo corpo. E então, o olhar. Quando Medusa ergue os olhos novamente, você sente a diferença. Não é apenas fúria ou dor. É um poder que jamais deveria estar em mãos mortais. O olhar dela não é mais humano, é pesado, cortante, capaz de atravessar a carne e atingir a essência. Você entende, mesmo sem ver prova, o que ele é capaz de fazer. Transformar em pedra. A ironia cruel aqui. Medusa, violentada e punida, agora carrega uma arma que ninguém pode suportar. Mas não é dádiva. É maldição. Porque esse poder não traz libertação, apenas isolamento. Quem se aproximar dela, quem ousar encarar seus olhos, será petrificado. Amantes, amigos, inimigos, todos. Atena a observa, imóvel. Não há compaixão no semblante da deusa, apenas frieza. É como se dissesse, agora, você será lembrada. Não pela pureza que perdeu, mas pelo horror que se tornou. Atena não podia confrontar Poseidon sem arriscar a balança divina. Então, fez de Medusa um símbolo. Um lembrete de que nem os mais devotos estão a salvo de punições se os deuses forem desonrados. Há registros antigos que descrevem a cena de maneiras diferentes. Alguns dizem que Atena apenas colocou uma máscara de terror em Medusa. Outros afirmam que a maldição foi um ato de ciúme, não de justiça. Você nunca terá certeza de qual é a versão correta, mas, no fim, todas concordam. O poder dos olhos de Medusa nasceu desse instante. Medusa cai de joelhos. Não por fraqueza, mas porque o corpo já não é apenas humano. É híbrido, impossível de sustentar com a mesma leveza. As serpentes continuam se agitando, algumas batendo contra as colunas, outras testando o ar como se quisessem atacar qualquer coisa viva. Ela tenta gritar, mas o som que sai é quase um rugido abafado, misto de voz humana e eco sobrenatural. Não há testemunhas além de você, mas mesmo assim,
Você sente que o eco dessa voz jamais será esquecido. Atena desaparece, tão repentinamente quanto surgiu. O templo volta ao silêncio, mas não é mais o mesmo silêncio. Agora ele carrega um peso, como se as pedras murmurassem o nome de Medusa em segredo. E você entende a gravidade disso. Medusa não foi apenas transformada em monstro. Foi condenada ao exílio. Não há lugar para ela entre os homens, nem entre os deuses. Sua presença é uma ameaça, sua existência, um lembrete da injustiça. É por isso que ela deixará a cidade, que fugirá para lugares distantes e inóspitos. Porque ali, entre montanhas e cavernas, ao menos o silêncio não a acusará. Mas até lá, o fardo já estará completo. Os olhos que petrificam, as serpentes que sussurram eternamente, e a solidão como companheira única. Você respira fundo, tentando aliviar a tensão. Mas não há alívio. É como se a transformação tivesse ocorrido também diante de você, como se uma parte da maldição tivesse atravessado o tempo. E você se pergunta, o que é mais cruel? A dor de ser atacada, ou a eternidade de ser lembrada apenas como aquilo que nunca foi? Você a acompanha na partida. Não é uma caminhada comum, é um cortejo silencioso, um exílio imposto não com correntes, mas com medo. As pessoas não ousam se aproximar. Algumas apenas observam de longe, escondidas atrás de portas entreabertas ou cortinas improvisadas, como se assistir fosse perigoso, mas irresistível. Medusa segue em frente. O templo ficou para trás, mas não a lembrança. Cada passo ecoa pesado, como se o chão a reconhecesse e não quisesse sustentá-la. O sol bate contra as serpentes que se agitam em sua cabeça, fazendo as escamas refletirem tons metálicos, cobre, esmeralda, ouro sujo. É quase bonito, se você esquecer que cada movimento é um lembrete do que foi tirado dela. Ela tenta manter o olhar para baixo, evitando cruzar os olhos de quem ainda ousa espiá-la. Mas o rumor já se espalhou. Alguns dizem que ela carrega a praga dos deuses. Outros murmuram que bastaria um único olhar para transformar um guerreiro em estátua. É assim que o medo cresce, não importa se é verdade, basta que pareça. Você percebe como a solidão começa antes mesmo de chegar ao destino. Ninguém fala com ela, ninguém oferece água ou alimento. É como se o toque fosse contagioso. A única companhia real são as próprias serpentes, ora inquietas, ora tranquilas, como se tivessem aprendido a substituir amigos, família, irmãos. A jornada segue por estradas poeirentas, depois por colinas que se tornam montanhas. O calor dá lugar ao frio, e o vento passa a ser o único som além dos sussurros dos animais que adornam sua cabeça. Você sente no ar que a humanidade dela vai se diluindo, não por escolha, mas porque o isolamento força uma metamorfose interna. Uma curiosidade atravessa sua mente. Em relatos antigos, disse que monstros do mar e bestas aladas habitavam os confins onde Medusa buscou refúgio. Alguns afirmavam que até as próprias pedras pareciam vivas, moldadas em formas que lembravam homens e mulheres petrificados. Você quase ri, meio nervoso, porque imagina que seria uma ótima campanha de marketing turístico. Venha conhecer a caverna das estátuas vivas. Mas não há nada de turístico nisso. Cada estátua é lembrança da maldição. Não importa se eram caçadores que a seguiam por fama, ladrões atraídos pelo mito, ou apenas viajantes que olharam por acidente. Todos agora repousam em silêncio eterno, testemunhas de uma tragédia que nunca pediram para compartilhar. Quando a noite cai, Medusa encontra abrigo em cavernas úmidas. O som das gotas de água batendo nas pedras ecoa como um relógio lento e incansável. Você sente a respiração dela ficar mais pesada, não apenas pelo cansaço físico, mas pelo fardo psicológico, a consciência de que nunca mais poderá estar entre os mortais. E aqui surge uma reflexão inevitável. O que é pior, a violência sofrida, ou o exílio que a segue? Você percebe que são duas faces da mesma injustiça. Primeiro, tiraram sua voz, depois sua liberdade. Transformaram sua dor em espetáculo, e seu corpo em aviso. De tempos em tempos, você percebe como ela toca o rosto. Não com vaidade, mas como se tentasse lembrar de si mesma antes da maldição. Há ternura nesse gesto, e também tristeza. É o único vestígio da jovem que sonhava em servir no templo, que acreditava na deusa que agora a abandonou. Ao atravessar rios e vales, você nota os animais recuando. Pássaros emudecem, lobos mudam de rota, até insetos parecem evitar sua presença.
É como se a própria natureza a reconhecesse como ruptura, algo que não pertence mais ao ciclo comum da vida. No entanto, há algo intrigante. À medida que os dias passam, Medusa começa a aceitar essa solidão. Não como quem se resigna, mas como quem constrói resistência. Se ninguém se aproxima, então o silêncio será sua fortaleza. Se até a Deus a condenou, então será senhora de sua própria ruína. Você imagina como seria encontrá-la nesse estágio da jornada. Talvez ela não fosse hostil, apenas cansada. Talvez até falasse com você, se não houvesse o risco do olhar. Mas esse risco é absoluto, e é isso que a separa do resto do mundo. No final dessa seção da viagem, ela chega a um penhasco que se abre para o mar. O horizonte é vasto, e o vento traz sal e liberdade. É ali que ela decide permanecer. Uma caverna escura na encosta da rocha se tornará seu lar. Não por escolha alegre, mas por necessidade. Um lugar onde ninguém ousará entrar, exceto aqueles que buscam a morte disfarçada de glória. Você observa esse momento como se fosse um quadro, a figura solitária diante do mar, serpentes ondulando contra o vento, o sol poente tingindo tudo de laranja profundo. E entende que a imagem não é de derrota, mas de resistência. Medusa pode estar exilada, mas não está destruída. Ainda não. Você permanece ao lado dela, dentro da caverna que se torna sua morada. Não há decoração, não há altar, não há sequer um espaço que lembre aconchego. Apenas pedras frias, o som constante do mar batendo contra as rochas e aquele vento que nunca se cala. É ali que Medusa respira, sobrevive e, pouco a pouco, se transforma em mito. Os primeiros visitantes não demoram a chegar. Não são amigos, não são curiosos inocentes, são homens movidos por rumores, pelo desejo de fama ou riqueza. Você ouve suas vozes ainda distantes, o tilintar de armas, o som de botas contra as pedras. Eles falam alto demais, como se quisessem provar uns aos outros que não têm medo. É quase engraçado, porque quanto mais alto alguém grita coragem, mais frágil é a máscara que veste. Medusa, escondida na sombra, escuta. As serpentes em sua cabeça se agitam, como se também percebessem a presença intrusa. Há um silêncio tenso no ar, aquele tipo de silêncio que precede tempestades ou discussões em jantares de família. Você sente que ela não planejou ser um monstro, mas a circunstância agora empurra para esse papel. Quando os primeiros homens adentram a caverna, você os observa. Carregam tochas que iluminam o espaço em chamas dançantes. O rosto deles revela uma mistura de coragem forçada e superstição mal contida. Um deles segura um amuleto no peito, outro murmura preces, como se qualquer proteção fosse suficiente contra o que está por vir. E então acontece. O olhar. Não há grito, não há batalha épica, não há luta que dure páginas inteiras. Há apenas um instante de contato visual, e pronto. O guerreiro se endurece, seus músculos travam, sua boca ainda aberta se congela em pedra. O som do impacto é seco, como estátua rachando contra o chão. Os outros recuam, horrorizados. Você quase sente pena deles, mas não consegue deixar de perceber a ironia. Foram buscar glória e encontraram eternidade, só que não da maneira que esperavam. Medusa não comemora. Ela não dança entre as estátuas como uma rainha vitoriosa. Não, ela se encolhe ainda mais na sombra. Os próprios olhos, que antes refletiam vida, agora carregam apenas o peso de mais um fardo. Ela nunca pediu por isso. A cada corpo que se torna pedra, a cada rosto congelado no último gesto de pavor, sua solidão se torna mais espessa. Com o tempo, a entrada da caverna ganha novo ornamento. Um pequeno exército de figuras imóveis, guerreiros, ladrões, curiosos. Você anda por entre eles e percebe que cada estátua tem uma história que jamais será contada. Um sorriso interrompido, um braço levantado, um passo dado e nunca terminado. É como se o tempo tivesse se vingado da arrogância humana. E, claro, não demora para os rumores crescerem ainda mais. Aldeões contam que há uma criatura horrenda na ilha, capaz de devorar homens com os olhos. Outros dizem que o ar ao redor de Medusa é venenoso, que até as plantas murcham. O exagero é o tempero favorito das histórias, e aqui não é diferente. O interessante é que, entre tanto medo, também surge fascínio. Você ouve sussurros de mulheres que veem na figura de Medusa uma espécie de espelho sombrio, alguém que foi ferida, mas que agora detém poder suficiente para repelir qualquer homem que se aproxime. Não importa se é medo ou admiração,
o nome dela começa a ecoar além da ilha. Nessas noites, Medusa olha para o mar. Você a acompanha em silêncio. O vento traz cheiros de sal e algas, e o horizonte parece uma linha infinita. É impossível não pensar em como seria desaparecer dali, talvez navegar para longe, começar de novo. Mas os olhos são prisão. O poder que a deusa lhe deu, ou melhor, lhe impôs, é também a corrente que a impede de se reconectar ao mundo. Você quase sorri diante de um pensamento bizarro. Se hoje Medusa tivesse um perfil online, provavelmente seria banida em questão de minutos. Transformar seguidores em pedra. Isso viola as diretrizes da comunidade. O humor é estranho aqui, mas ajuda a suportar o peso da cena. Enquanto isso, novos aventureiros chegam. Sempre há mais. A promessa de fama é uma armadilha irresistível. E Medusa, com o coração já cansado, assiste cada um deles sucumbir ao mesmo destino. Não há escolha, não há trégua, apenas repetição. Ao final dessa sessão, você percebe que a caverna não é apenas o lar dela. É um santuário involuntário de memórias congeladas, um museu grotesco de arrogância humana e de uma dor que nunca deveria ter existido. E no centro, sozinha, permanece Medusa. Não como vilã, não como heroína, mas como sobrevivente. O vento começa a carregar os rumores para além da ilha. Você sente a mudança no ar, barcos aproximam-se mais cautelosos, marinheiros murmuram preces ao longe, e os faróis piscam alertando que algo desconhecido habita aquela costa. A fama de Medusa cresceu além da caverna, transformando-se em lenda viva. As notícias chegam às cidades vizinhas, e você percebe como a imaginação humana é poderosa. Histórias exageradas sobre a mulher com serpentes no lugar dos cabelos, capaz de transformar qualquer um em pedra, circulam pelos mercados e tavernas. Alguns contam que ela é uma guardiã de tesouros antigos, outros, que cada passo que dá provoca terremotos. O medo é tão palpável que você quase pode tocá-lo, misturado ao aroma do sal e da maresia. Você observa Medusa observando o mar, a serpente se contorcendo de maneira inquieta. Ela sente a atenção que se aproxima. E você percebe que, embora isolada, ela nunca esteve sozinha. A fama trouxe companhia de um tipo peculiar, inimigos que ousam testar o mito, aventureiros que desejam conquistar ou desafiar, ou até estudiosos que apenas querem compreender. Os primeiros a tentar chegar à caverna se tornam figuras de pedra, imóveis para sempre. Você caminha entre eles, imaginando a história que cada um contaria se pudesse. Um jovem mercador que queria provar coragem, um soldado que não acreditava em lendas, até mesmo um ladrão que buscava ouro. Todos petrificados. A caverna se transforma em galeria silenciosa de arrogância humana, e você sente o peso da solidão de Medusa se expandir. Curiosamente, algumas serpentes parecem reagir aos visitantes antes mesmo que eles entrem. Elas se enrolam, levantam-se, chiando como se dissessem, não chegue mais perto. Você percebe que, de alguma forma, a maldição também serve como proteção, criando um equilíbrio estranho entre perigo e sobrevivência. Medusa, embora poderosa, não se alegra com isso. O olhar petrificante é uma barreira e, ao mesmo tempo, uma prisão. Ela não encontra prazer em punir, o que sente é apenas a necessidade de autopreservação. Cada nova vítima reforça a solidão que pesa sobre ela, cada estátua é testemunha do isolamento imposto pelo poder que recebeu. Você nota que, em certas noites, quando a lua reflete no mar, Medusa tenta caminhar sem encontrar olhos humanos. É uma dança cuidadosa entre movimento e invisibilidade, porque qualquer contato visual poderia ser fatal. O esforço é quase ritual, sobreviver sem perder o mínimo de humanidade possível. E é nesse contexto que percebe como a lenda se mistura com a realidade. Alguns marinheiros relatam ter visto Medusa à distância, mas ninguém jamais chega perto o suficiente para confirmar. A história se transforma em aviso, não por crueldade, mas por necessidade. A ilha, a caverna e a própria Medusa se tornam um limiar entre o mundo humano e o sobrenatural. Ao mesmo tempo, você percebe pequenas mudanças em Medusa. A raiva e o medo começam a dar lugar à aceitação. Não há vitória, não há redenção, apenas adaptação. Ela aprende a medir passos, a controlar o olhar, a mover-se entre sombras e rochas sem chamar atenção. É uma sobrevivente refinando suas habilidades para coexistir com o isolamento e o poder que a condenou. Você nota que o medo que ela inspira se espalha como uma névoa. Os barcos desviam, aldeões evitam falar sobre a ilha,
e cada homem que ousa se aproximar adiciona mais camadas à lenda. É fascinante e triste observar como a narrativa humana, tão ansiosa por histórias heroicas ou monstros, transforma o sofrimento de uma mulher em fábula de horror. Entre as pedras e as estátuas, Medusa parece menor, mas paradoxalmente mais imponente. O poder que a marcou como maldição a torna singular, e você sente que, de certa forma, é essa singularidade que mantém viva a lembrança dela, mesmo que ninguém ousasse se aproximar. Ao final dessa sessão, a lua se põe sobre o mar, refletindo um caminho de prata até a caverna. Medusa se posiciona à entrada, observando a maré e a distância, consciente de que cada noite pode trazer novos intrusos, cada sombra pode ser curiosidade humana ou desafio, e cada silêncio carrega o peso de uma lenda que ela nunca quis ser. A noite cai mais rapidamente do que o esperado, e você sente a tensão crescer. As sombras das rochas se alongam, misturando-se com o vento que carrega o cheiro do mar. Medusa permanece imóvel à entrada da caverna, serpentes agitadas como se pressentissem algo. O silêncio é absoluto, mas pesado, quase respirando junto com você. E então chegam eles, os heróis. Não há trombetas, nem cavalos relinchando. Apenas passos firmes, falas sussurradas, o tilintar de armaduras e espadas. Você percebe que cada um deles carrega não apenas armas, mas coragem cega, aquela que parece ignorar o risco. É fascinante, e ao mesmo tempo, doloroso observar como a esperança humana pode ser tão teimosa diante do perigo. Medusa observa. Não se move, mas cada serpente na cabeça dela se ergue, pronta para reagir. Você percebe que ela aprendeu a medir o olhar, a controlar o impulso de punir. Mas os heróis não sabem, ou talvez não se importem. Eles avançam, acreditando que são imortais, ou que lendas exageram. O primeiro deles aproxima-se demasiado. Você sente o tempo se alongar, cada passo reverbera na caverna. É como se o mundo inteiro estivesse contido naquele instante, esperando para ver se a história de Medusa é real. E então o olhar acontece. Um segundo de contato, e ele se torna estátua, congelado em um gesto de incredulidade. Você sente o choque percorrer o ar, o vento parece silenciar, como se até o mar contivesse a respiração. Os outros heróis recuam, mas não todos. Alguns tentam planejar, murmuram estratégias. Um segura um escudo, outro uma lança, cada gesto carregado de coragem desesperada. Mas você sabe, e Medusa também, que qualquer tentativa de contato visual será fatal. Ela observa, não com raiva, mas com uma estranha mistura de cansaço e pragmatismo. Cada pedra formada é apenas mais um lembrete de que a vida agora é medida em distância, em cuidado, em silêncio absoluto. O poder que a deusa impôs é ao mesmo tempo proteção e prisão. Enquanto isso, você nota a reação dos heróis restantes. A tensão cresce, a frustração se mistura com medo. Você nota um detalhe que poucos perceberiam: a caverna está cheia de ecos que distorcem passos e vozes. Cada sussurro parece multiplicar-se, confundindo os intrusos. O ambiente se torna aliado dela, uma extensão do poder que antes estava apenas nos olhos. O vento sopra mais forte, trazendo o cheiro do mar misturado ao odor das rochas úmidas. Cada herói sente, mesmo que inconscientemente, que a ilha não é apenas território de Medusa, mas terreno onde a natureza se alia à maldição. O mar parece rugir, as aves se recolhem, até o céu parece curvar-se à presença dela. Você percebe que a situação não é sobre força bruta, mas sobre percepção e respeito. Os heróis aprendem, da pior maneira possível, que a arrogância não sobrevive diante de uma justiça que não pode ser desafiada. Medusa, ao contrário, permanece paciente. Ela entende que não há vitória em destruir, apenas preservação. O silêncio retorna, mas diferente do passado. Não é mais vazio, é vigilante. Você sente que a caverna inteira observa, não apenas a ela. Cada pedra, cada sombra, cada rocha se torna participante de uma história que será contada em sussurros, através do medo e da admiração. No fim da noite, os heróis que sobreviveram se retiram, mas com os corações pesados. Os dias se tornam semanas, e as semanas se transformam em meses. Você percebe que o isolamento de Medusa não é apenas físico, é psicológico. A caverna se torna mais do que um abrigo, é o espaço onde ela aprende a lidar com a presença do poder sem interlocução humana. O eco das próprias serpentes se torna companhia, o sibilo constante transforma-se em ritmo, quase música, um marcador do tempo que ninguém mais pode medir.
Você a observa enquanto caminha entre as estátuas dos intrusos petrificados. Cada rosto congelado conta uma história de audácia, curiosidade ou ganância. Não há desprezo em seus olhos, apenas uma espécie de luto silencioso. Ela toca as pedras com cuidado, como se cumprimentasse fantasmas que nunca poderiam responder. É fascinante e perturbador ver como a solidão molda cada gesto, cada olhar, cada respiração. À noite, o vento sopra forte pelo penhasco e você sente o frio penetrar até os ossos. Medusa se encolhe, mas não se rende. Aprende a sentir cada sopro, cada cheiro, cada mudança sutil no ar. É como se desenvolvesse uma conexão com a natureza ao redor, uma sintonia que compensa, de certa forma, a ausência de contato humano. Você percebe que a história dela começou com dor, mas continua com adaptação. A violação que sofreu, o julgamento de Atena, a transformação em monstro, tudo isso agora se reflete em disciplina. Cada movimento é calculado, cada olhar é medido. Ela não deseja matar, mas sabe que qualquer descuido pode ser fatal. O poder que a condenou também é a sua maior ferramenta de sobrevivência. Algumas noites, o som de barcos ao longe desperta atenção. Você percebe Medusa observando o horizonte, pronta para reagir, mas esperando. Ela aprendeu a não ser a primeira a atacar, a não agir por impulso. A paciência se tornou uma aliada silenciosa, e você entende que a solidão lhe ensinou mais do que qualquer mestre poderia ensinar. Há momentos, entretanto, em que o peso da lenda é quase insuportável. As serpentes se agitam com presságios invisíveis, como se sentissem o destino que sempre se aproxima. Medusa fecha os olhos, respirando fundo, tentando separar o que é realidade do que é expectativa. Cada visitante é uma ameaça, cada história contada em tavernas, cada sussurro de marinheiros, tudo reforça a barreira que ela não pode atravessar. À medida que os meses passam, a ilha se torna um território de vigilância silenciosa. Você caminha com Medusa pelo litoral e nota como aves evitam certos pontos, como animais se retraem, como o mar parece hesitar ao bater nas rochas mais próximas da caverna. A natureza, de certa forma, reconheceu a presença dela e adaptou-se ao mito. Mesmo assim, há momentos de vulnerabilidade. Quando a lua cheia ilumina a caverna, você percebe uma nostalgia profunda nos olhos dela. É lembrança de templos, de dias antes da violência, de momentos em que a vida parecia possível de ser simples e justa. O silêncio se torna mais pesado nessas noites, e você quase sente que o vento traz ecos de memórias perdidas. E, curiosamente, a lenda cresce. Cada barco que passa, cada história contada, cada marinheiro que recua diante do rumor acrescenta camadas à aura de Medusa. Mas você percebe que ela não é vilã nem heroína. É sobrevivente. Cada estátua, cada sombra, cada suspiro da caverna reforça essa identidade. Você caminha ao lado dela, observando as serpentes se enrolarem suavemente à medida que a noite avança. Elas são companhia, proteção, de certo modo, um lembrete constante da complexidade da existência dela. Medusa aprendeu a conviver com a maldição, a transformar a solidão em força, a sobreviver sem se render à amargura completa. O vento sopra de maneira diferente naquela manhã, trazendo não apenas o cheiro do mar, mas também algo novo, o som distante de vozes. Você percebe o leve desconforto em Medusa, serpentes erguidas em alerta. Não é um intruso comum, há uma hesitação nos passos, uma cautela quase reverente. Ela sente a aproximação, e você entende que algo inesperado está prestes a acontecer. Os visitantes surgem na borda do penhasco, não como guerreiros ou aventureiros impetuosos, mas como figuras com curiosidade genuína. Você sente a diferença no ar, a respeito, uma hesitação que não se mistura com a arrogância humana usual. Talvez eles tenham ouvido histórias de Medusa, talvez tenham imaginado que o mito exagera. Mas algo nos gestos e nas expressões indica que estão preparados para aceitar mais do que temiam. Medusa se mantém à sombra da caverna, observando cada movimento. Você percebe que a aproximação deles não a provoca como os anteriores. Ela não precisa recorrer imediatamente ao olhar petrificante, apenas avalia. Cada serpente se contorce lentamente, sondando o ar, medindo intenções. Há uma dança silenciosa, um jogo de paciência e percepção. Os visitantes não avançam cegamente. Um deles segura uma pequena tocha baixa, outro uma ferramenta que parece medir a luz e a sombra. Você nota a reverência nas mãos, o cuidado com que cada passo é dado. É quase como se tivessem aprendido algo com as histórias,
com as estátuas congeladas espalhadas pela caverna. Cada pedra é lembrança de arrogância passada, e agora o respeito começa a ditar a aproximação. Curiosamente, Medusa reage de maneira inesperada. Ela se aproxima levemente da entrada da caverna, mantendo o corpo parcialmente à sombra, serpentes ondulando suavemente, como se reconhecessem que nem toda curiosidade é ameaça. Há um silêncio que pesa, mas não é opressor, é de expectativa, de reconhecimento de que algo diferente está acontecendo. Você percebe um detalhe sutil: as serpentes em sua cabeça não sibiliam agressivamente, não se erguem em posição de ataque. Elas acompanham, observam, mas há moderação. É quase como se, por um instante, a maldição que transformou Medusa em terror absoluto se tornasse menos dominante, permitindo a aproximação de outros sem destruição imediata. Os visitantes finalmente se posicionam fora do alcance do olhar direto. Um deles faz um gesto lento, de cumprimento, uma reverência contida. Medusa observa, cada movimento registrado, avaliando intenção. Você sente a tensão diminuir, a atmosfera se tornar mais respirável. Pela primeira vez, a solidão e o isolamento parecem estar sendo desafiados não com violência, mas com cautela e respeito. A curiosidade mútua. Os visitantes estudam a caverna, as estátuas, a presença de Medusa, e você percebe que também estão cientes da história e do poder contido ali. Não há pressa. É um diálogo silencioso de olhares, gestos e pausas estratégicas. Cada lado avalia o outro, tentando encontrar equilíbrio entre aproximação e precaução. O mar, que sempre rugiu ao redor da caverna, parece acalmar-se ligeiramente. O vento ainda sopra, mas de maneira mais constante, como se a própria natureza reconhecesse o momento de equilíbrio delicado. Você percebe como a presença de Medusa influencia não apenas os humanos, mas todo o ecossistema ao redor. A lenda não é apenas sobre ela, mas sobre a interação com o mundo que a cerca. A primeira comunicação verbal ocorre de maneira mínima. Um sussurro, quase inaudível, atravessa a caverna. Medusa inclina a cabeça levemente, analisando o som, o tom, a intenção. Você percebe que é o tipo de momento que muda a narrativa, não é mais apenas medo ou lenda, mas reconhecimento de inteligência, de presença consciente. E então algo surpreendente acontece. Um dos visitantes retira uma pequena oferta, um objeto simbólico, não valioso em termos materiais, mas carregado de significado. Medusa hesita, serpentes agitadas em alerta, mas não avançam. O gesto é aceito, não como submissão, mas como reconhecimento de que nem toda aproximação é hostil. Você percebe que esse encontro inesperado marca uma mudança sutil. Não é o fim do isolamento, nem a redenção completa, mas um ponto de virada. Medusa sente, talvez pela primeira vez, que a interação humana não precisa ser fatal. A curiosidade, quando combinada com respeito, pode ser uma ponte entre o mito e a realidade. Ao final da manhã, os visitantes recuam lentamente, mantendo distância segura, mas deixando uma impressão duradoura. Medusa permanece à entrada da caverna, observando o horizonte, serpentes relaxando, o vento trazendo cheiro de mar e possibilidades. É a primeira vez que você percebe esperança, não na forma de felicidade, mas na possibilidade de coexistência cautelosa. Os dias seguintes são mais silenciosos, mas carregados de expectativa. Você percebe que Medusa mudou de postura. Não é apenas cautela, é curiosidade genuína. O encontro inesperado da semana anterior deixou uma marca, uma pequena abertura, como uma fresta de luz penetrando na escuridão. Você a acompanha enquanto ela explora a área ao redor da caverna. Pequenos detalhes, antes ignorados, agora atraem atenção. Flores que crescem entre pedras, pequenos crustáceos escondidos nas fendas das rochas, até o padrão de espuma do mar contra o penhasco, tudo é registrado com cuidado. É uma espécie de meditação forçada pelo isolamento, mas agora você percebe que há um toque de fascínio. Um visitante retorna, desta vez sozinho e com intenção pacífica. Não há armas, não há postura de desafio. Ele mantém distância, mas oferece algo inusitado: comida simples, pão e frutas secas, colocadas a alguns metros da entrada. Medusa observa, serpentes suspensas, mas não avançam. Você nota um gesto quase humano, a cabeça inclinando-se levemente, como quem reconhece boa intenção. A aproximação é gradual. O visitante não força contato, não exige olhar, apenas permanece, permitindo que Medusa decida o ritmo. Você percebe que o poder dela ainda é absoluto,
mas o controle sobre como e quando usá-lo é igualmente vital. Há um diálogo silencioso acontecendo, feito de gestos, olhares e respirações contidas. As serpentes, antes reflexo do medo e da agressividade, agora se tornam quase coadjuvantes dessa aproximação. Elas observam, analisam, mas não atacam. É um sinal de que Medusa aprendeu a discernir intenção, a medir perigo e, sobretudo, a permitir pequenas exceções em seu mundo rigidamente isolado. Você percebe que a amizade, ou ao menos um vínculo, começa a se formar de maneira delicada e silenciosa. Não é verbal, mas existe comunicação. Um gesto de mão, uma mudança de posição, um passo recuado ou avançado, tudo se transforma em linguagem entre eles. Há confiança, mesmo que mínima, e isso é suficiente para alterar a dinâmica do poder e da solidão. O visitante traz histórias do mundo fora da ilha. Você percebe como Medusa absorve cada palavra, cada descrição, como se estivesse reconstruindo fragmentos da vida que nunca mais poderá ter. Ela não sorri, mas há brilho nos olhos. Não de alegria plena, mas de reconhecimento de que o mundo exterior ainda existe, e não precisa ser completamente hostil. Enquanto o visitante se prepara para partir, Medusa mantém o olhar sobre ele. É um momento de silêncio prolongado, carregado de compreensão e aceitação mútua. Você percebe que algo essencial aconteceu. O mito começa a se humanizar. Não é apenas monstros e punição, é possibilidade de conexão, mesmo que limitada, mesmo que cuidadosamente controlada. Ao final dessa sessão, Medusa recua para o interior da caverna, serpentes relaxando suavemente. Você sente que o equilíbrio foi restaurado, mas de maneira diferente. Agora a esperança, observação, paciência. Ela não confia plenamente, mas permite uma pequena abertura, o primeiro passo em direção a algo que talvez jamais tenha experimentado. Amizade, ainda que silenciosa e cautelosa. O tempo avança, e você percebe que a rotina de Medusa mudou. Não é apenas sobrevivência, há exploração, aprendizado e pequenas experiências de interação. O visitante retorna, desta vez trazendo objetos curiosos do mundo exterior. Conchas, pequenas ferramentas, tecidos coloridos. Medusa observa cada item com atenção, serpentes menos inquietas, movendo-se como se reconhecessem que essas coisas não representam ameaça. Você percebe a mudança na dinâmica. Onde antes havia tensão e alerta constante, agora existe cautela temperada por curiosidade. Medusa começa a caminhar mais perto do visitante, ainda mantendo distância segura, mas demonstrando interesse genuíno. É uma dança lenta e delicada de confiança, cada gesto medido, cada passo avaliado. O visitante tenta pequenas conversas, narrando histórias de lugares distantes, descrevendo cidades, mercados e festivais. Você nota que Medusa não responde verbalmente, mas seu corpo, o movimento das serpentes, a inclinação da cabeça, tudo comunica atenção e compreensão. A comunicação tornou-se um jogo de sinais silenciosos, e cada aceno ou recuo transmite significado. Você percebe que ela começa a reorganizar as estátuas ao redor da caverna. Não como punição, mas como se criasse um espaço seguro, delimitando áreas onde a interação humana é permitida e aquelas que permanecem intocáveis. É um gesto de controle, mas também de planejamento cuidadoso. Medusa está redefinindo seu território, estabelecendo limites de confiança. O visitante, por sua vez, percebe essas mudanças e adapta-se. Passa a deixar objetos de maneira sistemática, sempre fora do alcance do olhar direto, respeitando a maldição, mas mantendo a proximidade suficiente para que Medusa reconheça a boa intenção. Você sente que é um aprendizado mútuo. Paciência, respeito e observação são tão cruciais quanto coragem. À medida que as semanas passam, pequenas interações se tornam rotina. Medusa caminha pela caverna sem receio absoluto, serpentes ondulando em ritmo suave, olhos atentos, mas sem hostilidade imediata. Você percebe que ela começou a confiar, não plenamente, mas o suficiente para permitir aproximações graduais e seguras. Há um momento em que você observa algo surpreendente. Medusa toca levemente o braço do visitante, não com violência, mas de forma deliberada e cuidadosa. É um gesto pequeno, quase imperceptível, mas carregado de significado. A maldição não é quebrada, mas a confiança é demonstrada. Ela está experimentando o contato humano de uma maneira controlada, escolhendo quando permitir que o poder que a define não seja usado como barreira. Curiosamente, você nota que, durante essas interações, o ambiente ao redor também muda. O vento que antes soprava ameaçador agora carrega aromas do mundo exterior.
terra molhada, madeira queimada, flores distantes. Até o mar parece menos turbulento, como se reconhecesse que o equilíbrio entre Medusa e os visitantes foi redefinido. O teste da confiança não é instantâneo nem simples. Cada dia traz novos desafios, visitantes distraídos, movimentos repentinos, curiosidade excessiva. Medusa responde com paciência e autocontrole, medindo riscos e ajustando limites. Você percebe que essa prática de restrição voluntária é tão exigente quanto qualquer batalha que ela enfrentou no passado. A ilha amanhece com uma calma rara. O vento sopra suave, carregando o cheiro do sal misturado à vegetação rasteira, e o som do mar parece uma melodia constante, quase reconfortante. Medusa se move pela caverna com passos leves, serpentes ondulando suavemente sobre seus ombros, acompanhando cada gesto com atenção serena. Você percebe que a tensão que antes preenchia o espaço deu lugar a uma espécie de tranquilidade vigilante. Os visitantes ainda aparecem de vez em quando, mas a frequência diminuiu. Aqueles que retornam fazem com respeito, mantendo distância segura, trazendo objetos simbólicos, palavras suaves e gestos cautelosos. Medusa já não reage com alerta absoluto. Ela observa, pondera e decide, medindo cada instante, controlando o poder que a isolou, transformando-o agora em um aliado silencioso, não em punição. Você nota que o ambiente inteiro da caverna mudou. As estátuas permanecem, mas não intimidam mais da mesma forma. Elas são testemunhas silenciosas, lembranças de passadas transgressões e arrogâncias humanas. Medusa caminha entre elas sem medo, ajustando a disposição de algumas, criando pequenos corredores e zonas seguras. É como se estivesse organizando o passado, transformando a dor em estrutura, o trauma em ordem. O mar continua seu ritmo constante, trazendo brisas frescas e sons familiares. Cada noite, Medusa olha para o horizonte, respirando profundamente, sentindo a vastidão do mundo que existe além da ilha. Ela sabe que a solidão nunca será completamente eliminada, mas agora momentos de companhia, um visitante, as serpentes, até o próprio vento. O isolamento absoluto transformou-se em vigilância consciente e pacífica. Você percebe a mudança na própria Medusa. Os olhos, que antes carregavam apenas dor e cansaço, agora brilham com percepção calma. Há uma serenidade conquistada com esforço, compreensão de seu poder, aceitação da lenda que se formou ao redor de seu nome, e a habilidade de equilibrar interação com autoproteção. A maldição não é mais prisão total, é ferramenta, limite e proteção. Os visitantes interagem de maneira sutil. Um aceno de mão, uma oferta cuidadosamente posicionada, uma história contada ao vento. Medusa absorve cada gesto, cada palavra, compreendendo que a conexão humana é possível, mesmo que limitada e cautelosa. Você percebe que ela aprendeu a distinguir intenção verdadeira de curiosidade impulsiva, e que essa habilidade transforma a solidão em coexistência. Entre as serpentes, que se enrolam suavemente, e as estátuas, que permanecem imóveis, Medusa encontra ritmo e espaço para si mesma. Há momentos em que ela simplesmente se senta na entrada da caverna, olhando o mar, sentindo a brisa, observando a luz da manhã refletir nas ondas. É um tipo de meditação que mistura consciência do poder, aceitação da história e apreciação silenciosa do presente. Enquanto o dia avança, você percebe que Medusa não precisa mais se esconder totalmente. Sua presença impõe respeito, mas não medo absoluto. Ela é mito e humano, lenda e sobrevivente, isolamento e vigilância. Cada visitante que retorna deixa um pequeno rastro de compreensão, e cada passo que ela dá é medida da liberdade recém-descoberta, da paciência conquistada, da serenidade que, mesmo em meio à maldição, agora se manifesta. O sol se põe lentamente, tingindo o céu de laranja e púrpura, e Medusa permanece à entrada da caverna, observando o horizonte e o reflexo do dia que se despede. Você percebe que, mesmo no silêncio, há uma narrativa viva, não sobre punição ou medo, mas sobre resistência, adaptação e a complexa beleza da existência. As serpentes descansam, enroladas de maneira quase elegante. As estátuas continuam imóveis, testemunhas de histórias passadas. O mar sopra com calma, o vento carrega aromas de vida, e Medusa, finalmente, respira um pouco mais leve. É a serenidade conquistada, fruto de paciência, experiência e compreensão do próprio poder. E você entende, caminhando ao lado dela, que a lenda não será esquecida, mas agora reflete algo mais profundo, não apenas terror, mas resiliência, vigilância, aprendizado e a possibilidade de coexistência, mesmo entre aqueles que outrora temeram.
Agora, à medida que a noite envolve a ilha, você sente o ritmo desacelerar. O vento sopra suavemente, trazendo o cheiro do mar e da vegetação, embalando cada respiração. As serpentes repousam sobre os ombros de Medusa, e as estátuas silenciosas permanecem como testemunhas pacíficas. Não há pressa, não há urgência, apenas o tempo que passa lentamente, convidando ao descanso. Você se senta na entrada da caverna, sentindo o chão frio sob os pés, o aroma de sal e rocha misturado à brisa. Cada detalhe se torna parte de um quadro sereno, o brilho suave da lua refletindo nas ondas, a luz tênue filtrada entre as rochas, o sussurro constante do vento que parece cantar uma canção calma e familiar. Medusa está próxima, mas não há tensão. Ela observa o horizonte, respirando lentamente, serpentes enroladas suavemente, olhos atentos, mas pacíficos. Você sente a segurança de estar ao lado de alguém que aprendeu a controlar seu poder, a respeitar limites e a encontrar equilíbrio na própria existência. A ilha inteira parece respirar em uníssono com essa calma silenciosa. Enquanto você fecha os olhos por um momento, deixa a serenidade envolver cada pensamento. Cada história de dor e solidão transformou-se em aprendizado e vigilância consciente. O medo deu lugar à compreensão, a tensão à aceitação, e a lenda de Medusa, por mais assustadora que possa ser, agora reflete também força, paciência e resiliência. E, enquanto o céu escurece, você percebe que mesmo os mitos mais temidos podem encontrar momentos de paz. Respire fundo, sinta o ritmo do mar e do vento, permita-se ser embalado pela calma desta ilha e pela serenidade conquistada. Cada sopro de ar é um lembrete de que o mundo pode ser vasto, complexo, mas ainda assim, seguro para aqueles que aprendem a navegar nele com cuidado. Boa noite e bons sonhos.